Olá pessoal, eu me chamo Maxwell, espero que estejam bem. É uma honra para nós estarmos aqui com vocês e disponibilizando esse vídeo que se trata de uma pílula de conhecimento a fim de contribuir para a sociedade, em especial para a comunidade transpontana, visando fortalecer a perspectiva cidadã de vocês, bem como crítica, a respeito de conhecimentos vinculados à área jurídica. Então, antes de mais nada, não deixem de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e se no final do vídeo você gostar, deixe o seu like. Peço para vocês que qualquer dúvida que tiverem, deixem nos comentários, que estaremos respondendo, caso seja necessário, com a devida orientação do nosso professor, que está coordenando esse projeto extensionista. Bom, o nosso projeto trata de abuso de poder, mas vocês sabem o real significado de abuso de poder no direito administrativo? O abuso de poder no direito administrativo se trata de um crime praticado por um agente público, ou seja, para saciar uma determinada vontade, na qual ele realmente não cumpre o que é estabelecido pela legislação. Vou citar alguns exemplos para ficar mais simples e fácil de vocês compreenderem o que eu estou falando. Imagina um prefeito, em um contexto de desvio de poder, que decide fechar um determinado estabelecimento porque simplesmente não simpatiza com o dono daquele determinado local. Nesse caso, temos um desvio de poder. Por quê? Porque o prefeito agiu diante de um desejo e uma vontade subjetiva, algo que ele tinha uma antipatia em relação àquela determinada pessoa. E um exemplo, por exemplo, de excesso de poder seria um contexto no qual um policial aborda você na rua e pede para você entregar o seu celular a ele e desbloquear. Nesse contexto, se ele não tem um mandado judicial, ele não pode fazer isso, não é permitido. O abuso de poder é um tema de extrema relevância e interessante porque não podemos permitir que esses agentes continuem praticando esses determinados atos ilícitos. Por isso é importante vocês entenderem, e volto a ressaltar, essa divisão entre excesso de poder e desvio de poder, que será abordada ainda mais no decorrer desse vídeo. Para começar, imagine o seguinte: o guarda de trânsito ele tem o poder de multar, certo? Mas se ele resolve te prender, aí ele já ultrapassou os limites do que a lei permite. E isso é o que a gente chama de excesso de poder. No direito administrativo, o excesso de poder acontece quando o agente age fora da sua competência, ou seja, ele pratica algo que ele não está autorizado a fazer pela lei. Mas aí você se pergunta, esse ato ele tem validade? E a resposta é, depende. Se só uma parte do ato ultrapassou o limite e a outra forma estiver correta, pode ser que essa parte legal ainda seja aproveitada. Mas e agora? Como corrigir esse vício que a gente chama de vício de competência? Em muitos casos, a administração pública pode consertar esse ato por meio que chamamos de retificação. Ou seja, uma autoridade competente valida o ato praticado. Isso é permitido pelo artigo 55 da Lei 9.784, que diz que é possível consertar o ato desde que não tenha causado prejuízo a terceiros e não tenha interferido no interesse público. Mas olha só, nem sempre é possível fazer essa retificação. Quando se tratar de competência exclusiva ou de matérias bem específicas, aí não tem como nem delegar, nem corrigir. Aí o ato praticado vai ser ilegal mesmo. E tem mais um detalhe. Quando o ato é vinculado, ou seja, não há espaço para escolha ou opinião, aí a autoridade é obrigada a retificar. Mas se o ato for discricionário, ou seja, quando tiver o juízo de conveniência, aí a autoridade pode decidir se vai ou não retificar o ato. Mas e aí, você sabe quando a autoridade pública tem competência para cumprir um determinado ato e faz de maneira errônea? Pois é, isso é desvio de poder. Nesse contexto, o agente tem a capacidade para cumprir aquele determinado ato, mas faz de maneira errônea, descumprindo o que a legislação determina. Nesse contexto, ele comete um ato ilegal. Esse tipo de abuso está previsto na Lei de Ação Popular. Ela diz que existe desvio de finalidade quando o agente público pratica um ato visando um fim diferente daquele previsto pela lei. Ou seja, o problema não é o que ele faz, mas é o porquê ele faz. Vamos dar um exemplo. Imagine que o prefeito transfere um servidor público de setor. O ato praticado está correto, mas ele fez isso porque ficou sabendo que esse outro servidor estava falando mal da gestão dele nas redes sociais. Aí, o ato praticado é ilegal, porque ele fez como forma de punir o outro agente e não para atender o interesse público. E isso é desvio de poder. E olha só, diferente do excesso de poder, aqui não tem como consertar. O ato praticado com a finalidade errada não tem conserto. Ou seja, a administração pública não pode retificar um ato que foi praticado com a intenção errada. Mas como ocorre a responsabilização por abuso de poder? Responsabilizar significa aplicar consequências a quem cometeu o abuso. Isso pode ser feito de várias formas, pela sociedade, por órgãos públicos e pela justiça. Existem diferentes formas de responsabilizar alguém que abusa do poder. Penal, quando é crime, como tortura ou ameaça. Administrativo, quando desrespeita as regras do cargo. Civil, quando causa dano e precisa indenizar. Política, quando uma autoridade comete infração grave como corrupção. E
e social ou moral, quando a opinião pública cobre a justiça. O que diz a lei? No Brasil, várias leis punem o abuso de poder. Lei de Abuso de Autoridade 13.869 de 2019, Lei de Improbidade Administrativa, Código Penal e Constituição. Por que responsabilizar? Responsabilizar é garantir os direitos, proteger a democracia para garantir que o poder não se torne autoritarismo. Você já sofreu ou presenciou algum tipo de abuso de poder? É importante dizer que não devemos nos calar diante dessas situações. Existem caminhos para combater e denunciar os abusos. O primeiro passo é anotar tudo. Anote datas, locais, e-mails e, se possível, busque testemunhas. Essas provas são essenciais para a gente usar no momento do combate. E onde vamos denunciar esses abusos? Nós temos 6 canais de denúncia. O primeiro deles são as ouvidorias. O que são ouvidorias? As ouvidorias, elas são canais internos de órgãos públicos que permitem relatar condutas abusivas com garantia de sigilo. Em segundo, temos as corregedorias. E cada instituição possui uma corregedoria responsável por investigar os desvios funcionais, como do Ministério Público, da Polícia, e aí você vai entrar de acordo com a corregedoria responsável. Depois nós temos o Ministério Público, que é um dos principais órgãos de fiscalização da lei e pode instaurar investigações. Outro canal de denúncia é a Defensoria Pública, e ela é interessante porque ela oferece apoio às pessoas que não têm condições de pagar advogados. E por último, nós temos a Justiça, que em situações mais graves você pode acioná-la, e o autor do abuso pode responder civil, criminal ou administrativamente. Mas denunciar o abuso de poder é só o começo. Nós precisamos também combatê-lo. A primeira forma de combate ao abuso de poder é fortalecendo a cidadania, e faria isso como? Conhecendo seus direitos, apoiando quem sofre e exigindo que as instituições ajam com transparência. A segunda forma é a educação em direito, porque quando você conhece os seus direitos, você sabe quando eles estão sendo violados. Outra forma de combate que nós temos é o controle institucional, que seria fortalecendo os órgãos de controle, como o Ministério Público, Tribunal de Contas e as corregedorias. Outra forma de combate que nós temos é a transparência, que a gente deve exigir clareza nas decisões e atos da administração pública. E por último, nós temos o apoio coletivo, em que as organizações da sociedade civil e as entidades de classe podem dar apoio às vítimas e visibilidade aos casos. E agora, para o complemento do nosso trabalho, nós vamos fazer uma entrevista com o professor universitário e procurador-geral do município de Santana da Vargem, Neander Oliveira, para sanar algumas dúvidas a respeito do abuso de poder. Neander, qual que é a finalidade da Lei 3.869? Essa lei, também conhecida como Lei de Abuso de Autoridade, ela tem a intenção de coibir o exercício do abuso de autoridade por um agente público que ultrapassa os limites legais e vem ferir, possivelmente, direitos e garantias fundamentais do cidadão. Certo. E quais as sanções previstas pela lei? Essa lei prevê sanções penais e extrapenais. Penais como a detenção e extrapenais como, por exemplo, a perda do cargo público ou a inabilitação para o exercício de uma função pública. Qual que é a importância dessa lei para o ordenamento jurídico? Essa lei ela tem a sua importância para o ordenamento jurídico justamente no sentido de fortalecer o Estado democrático de direito, que é baseado na legislação. Importante dizer ainda que ela visa coibir o abuso de autoridade com dolo, ou seja, que o agente público tenha a intenção de prejudicar alguém abusando do exercício do seu cargo público. Ela não tem a intenção aí de corrigir, por exemplo, ou penalizar, por exemplo, atos com meros equívocos por parte do agente público. Então, ela é um instrumento fundamental para o exercício da democracia e do Estado de Direito, porque o Estado de Direito é aquele que respeita as leis de um país. E qual que é a importância dessa lei na administração pública em geral? Ela é importante porque toda administração pública é fundamentada nos princípios constitucionais, aqueles previstos lá no artigo 37 da Constituição, dentre eles o da legalidade. A lei ela é a vontade do povo. Então, a autoridade pública ela está autorizada a fazer aquilo que a lei autoriza, ou seja, aquilo que o povo autoriza. Toda vez que um agente público excede aquilo que está previsto na lei, ele também está excedendo ao princípio da legalidade e, por isso, é passível de sanções, como a perda do cargo público, a inabilitação por exercício de outra função pública. Denunciar o abuso de poder não é apenas um direito. É um ato de coragem, que pode proteger você e muitas outras pessoas. Quanto mais falamos sobre isso, menos espaço damos para a impunidade. E você, já conhece os canais de denúncia da sua cidade? Compartilhe essa informação, porque conhecimento também é uma forma de combate.